de R$ 6.388,55 em julho, segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. E esse é o assunto do repórter Patriota Júnior, que chega agora para explicar o que seria esse salário ideal e o que ele precisa também contemplar. Patriota, bom dia para você. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Laís, e bom dia para quem está acompanhando o Jornal da Cidade. Bom dia, Laís, bom dia, Rodrigo, bom dia para quem está acompanhando o Jornal da Cidade. Pois é, de acordo com o DIEESE, esse seria o valor ideal para gastos básicos, né? Alimentação, transporte, moradia, né? Lazer, previdência. Mas a realidade é bem diferente, né, dos atuais R$ 1.320 do salário mínimo. Nós vamos conversar aqui sobre esse assunto com o Renato Chaves, que é economista. Renato, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. R$ 6.388,55 no mês de julho seria o ideal para uma família de 4 pessoas. Como eu falei, é um negócio que está bem longe da realidade, né? De fato, bom dia a todos. E principalmente se a gente transformar isso em dólar, né? Dividir aí mais ou menos por 5, dá uns $200 por mês, que é muito pouco. A parte de 1.000 nos Estados Unidos já é considerado pouco, você tem uma ideia, só para fazer aqui um paralelo. Mas aqui no Brasil a gente tem custos menores do que os Estados Unidos, se você quiser fazer uma comparação direta, e o valor 1.200 ou 1.300 e pouco, que é o salário mínimo atual, ele é mais um valor de referência. O problema do salário mínimo no Brasil é que ele não é só o salário mínimo, como muita gente acredita, ele é um indexador, ele serve de índice ou de referência para um monte de cálculo na economia, como por exemplo, previdência, um monte de reajuste por aí, e cada R$1 que aumenta nele, aumenta tanto o gasto público como um total que ele não pode ser considerado. Uma boa saída para isso seria desvincular tudo, transformar ele de fato só no salário mínimo e você provavelmente ia ver ele crescendo, né? Só que o outro valor que é o que o DIEESE chegou, é uma conta interessante porque a conta que eles fazem está certa, só que o problema está na Constituição, porque é tudo que a Constituição manda. Então tem que ter condições do salário mínimo prover moradia, prover alimentação e até, por exemplo, lazer, que é um item que a própria Constituição deixa muito vago e cabe muita coisa dentro dele. Daí você conseguir chegar em valores grandes, considerados altos, no Brasil, como os 6.000 e tantos reais que a pesquisa chegou. Mas isso mostra como o Brasil não é um país pobre, né? Quando a gente vai dividir tudo que a gente ganha pelas pessoas. O assalariado, né, o trabalhador assalariado tem que fazer malabarismo mês após mês para tentar fechar as contas, né? Quem ganha menos tem que fazer mais malabarismo, né? Quando você pega outras pesquisas de endividamento, como da Confederação Nacional do Comércio, você vê que mesmo quem ganha até mais 10 salários mínimos, que já é um valor considerado alto, e top 3, 4% da população, ainda assim está endividado muitas vezes. E dívidas que as pessoas não conseguem pagar porque elas contraem sem ter a noção do que é ter um orçamento doméstico. E um orçamento é tão importante para quem ganha pouco como para quem ganha muito. Aliás, é até mais importante para quem ganha pouco, né? Porque aí o malabarismo fica pelo menos mais fácil, você sabe onde está indo seu dinheiro. Segundo essa pesquisa ainda do DIEESE, né, o trabalhador que recebe o salário mínimo comprometeu em média 59,27% somente com a cesta básica. É o que mais pesa realmente no bolso do trabalhador, né? A alimentação básica é o que mais pesa e mostra como a gente tem uma população altamente vulnerável do ponto de vista de segurança alimentar, né? E olha que o Brasil, pelo menos, é um grande produtor, então aqui dentro tem menos problemas. Se eu tivesse em regiões de guerra ali perto do Sudeste Asiático de coisa, realmente, do Oriente Médio, isso realmente complicaria. Só que quando a gente fala de cesta básica aqui no Brasil, tem muita coisa que a gente pode ser responsável, e que fica, mas ainda assim fica refém de taxa de juros e, portanto, do câmbio, né? O que é que tem a ver cesta básica para uma pessoa que ganha salário mínimo com o câmbio? Tem tudo a ver porque cesta básica é alimentação é commodity agrícola é precificada em dólar. Por isso que é tão importante ter uma boa política monetária que controle, primeiramente, a taxa de câmbio com os juros e depois o preço. Isso a gente está vendo agora, a taxa de juros vai começar a cair, isso talvez prejudique o câmbio logo de cara, vai ficar um pouquinho mais alto o dólar, depois pode vir a cair se a gente fizer o dever de casa. Só que o governo querer gastar muito, como é característica da tua administração, não ajuda. Inclusive o Banco Central não começou a baixar antes os juros, já com medo do governo começar a gastar mais. Então tem coisa que não tem nada a ver, ou parece que não tem nada a ver, com a cesta básica, mas que pode ter tudo a ver, sim. Agora, o que fazer, né, quais as dicas aí para o trabalhador assalariado conseguir equilibrar as finanças? A primeira, como eu já falei, orçamento doméstico. Eu conheço pouquíssimas pessoas que fazem. Um orçamento, ele vai além de saber para onde vai o seu dinheiro. Então, qualquer docinho que você comprar no mercado, você saber que foi pago ali, seja num bloquinho de notas, num computador se possível, não importa, você saber. Mas o orçamento vai além disso, porque é você dizer para onde você quer que o dinheiro vá. Então eu quero que, sei lá, metade do meu salário vá para
alimentação. Então, pelo menos você sabe para onde é que está direcionando. Porque se você começar a gastar baseado só com o que você tem na sua conta ou na sua mão, isso vai dar problema. E isso é verdade, se você ganha pouco, você ganha muito também, como eu já falei. Eu conheço gente que ganha bem, que estava bastante endividada, que deu problema para tirar das dívidas, mesmo ganhando bem. Por quê? Formação de maus hábitos. E tem maus hábitos piores e maus hábitos não tão ruins assim. E tem gente que contrai os piores, mesmo ganhando bem. Então, fazer orçamento doméstico, primeiramente, é fundamental. E o segundo é ter algum mínimo objetivo que seja de guardar. Não importa se é R$ 50 por mês, se é 100, se é 10 mil. Se você puder guardar um dinheiro, isso vai virar um hábito que vai virar uma bola de neve para o lado bom, e não para o lado ruim. Pisar no freio com relação também a cartão de crédito, diminuir os gastos com coisas não essenciais, também é interessante. Primeiro, o cartão de crédito é um grande vilão do Brasil para todas as faixas de renda, né? Então, cartão de crédito é uma ferramenta, ele tem uma finalidade, só que você tem que saber botar ele nas rédeas, né? Saber exatamente para onde vai ser o dinheiro. Se você está gastando dentro do seu orçamento, se está usando cartão de crédito ou não faz a diferença toda que você já sabe que tem que pagar. O outro problema que você mencionou, além do cartão de crédito, é exatamente a gente ter condições de poder guardar, vamos colocar assim. Quando você tem um orçamento, você pode guardar, isso vira juros positivos do seu lado. Juros positivos do seu lado, você pode gastar com o que você precisar, se você precisar numa emergência. Então, quando você tem as duas coisas aí, um bom cartão de crédito, que você sabe utilizar, se você puder, que hoje em dia está bem mais difundido, e você consegue guardar no fim do mês alguma coisa que seja, você está pronto para o resto da sua vida. Aí é só começar a ganhar mais, né? Mas aí depende de cada um. Muito bem, obrigado pelas informações. Renato Chaves, economista, conversando com a gente sobre esse estudo do DIEESE, né? Para o DIEESE, né? Para os brasileiros, o salário mínimo ideal deveria ser de R$ 6.388,55 no mês de julho. É uma diferença, um abismo, né? Em comparação com o que nós temos atualmente, né, Laís e Rodrigo? Pois é, e quando a gente chegar lá nos 6 mil, a gente vai estar ainda mais distante do salário ideal, viu? Uma disparidade absurda, né? Pois completamente fora de realidade. E a gente percebe essa disparidade quando a gente vai para a ponta do lápis mesmo, né?